Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 29, analisando a vivência de André Luiz no plano espiritual, especialmente no seu trabalho durante uma semana junto aos postos avançados situados na crosta terrestre e também nas regiões de sofrimento da espiritualidade. No último estudo, nós acompanhávamos a despedida desse trio, André Luiz, Vicente e Aniceto, dos trabalhos realizados durante uma semana no plano físico, na residência de Dona Isabel, uma médium que atendia os sofredores e atuava no exercício da mediunidade para resgatar os sofredores. Aniceto, então, na qualidade de mentor daquele grupo, dirigiu-se a Vicente e a André Luiz, dizendo: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, Isabel, abandonando o corpo ao repouso do sono, desdobrando-se, portanto, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do orientador Aniceto. Ele então exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou da alegria dos três, das oportunidades santas vivenciadas ali no serviço que a bondade divina havia proporcionado. Dona Isabel também agradeceu comovida, deixando transparecer as lágrimas de gratidão que lhe dominava o espírito. Ela diz então: nobre Aniceto, enxugando os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixes transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, em que os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Notem que bonito então o pedido de Dona Isabel a Aniceto, para que ela não falhasse na sua missão de mãe, já que os convites ao erro, ao desregramento eram constantes, como acontece também conosco. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. Então, Dona Isabel, como desejo de mãe, era que seus filhos se elevassem espiritualmente, para que todos pudessem se reencontrar na união divina mais tarde, no plano espiritual. E essas saudades, diz ela, saudades de nosso lar, me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. É difícil, de fato, para os encarnados, não desanimarem frente às provações e às expiações, enquanto possuem uma larga família espiritual situada em colônias, em locais iluminados. Mas os testemunhos chamam os cristãos, que devem se render à vontade do Pai no serviço de cada dia. Nobre Aniceto, ela diz, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Ora, todos nós precisamos desses mentores, desses amigos fortes na fé, os nossos guias, os nossos entes queridos, aqueles que reavivam o nosso bom ânimo nessa jornada incessante de deveres dos bons cristãos. A irmã Isabel não pôde continuar porque o pranto lhe embargara
a vós. Aniceto, com os olhos brilhantes e serenos, abraçou-a como um pai e falou brandamente: Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante, Jesus. Tem bom ânimo e caminha. Essa mensagem de Aniceto, portanto, serve para todos nós, para que tenhamos bom ânimo. Não nos esqueçamos que Jesus foi o que deu o maior exemplo de testemunho e de sacrifício no mundo, e que os nossos amigos espirituais, os nossos guias, estão sempre conosco, nos alimentando o bom ânimo para não desistirmos das nossas tarefas e do cumprimento de nossos deveres. Em seguida, olhando para todos de frente, o nobre amigo exclamou: Agora, irmãos, auxiliem-me a orar. Conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Nesse primeiro trecho da oração, que eu peço permissão para comentar antes de ler a oração inteira, nós podemos extrair duas lições. A primeira, de que muitas vezes nós não entendemos a extensão dos nossos trabalhos, trabalhos que Jesus nos confiou. Então pensamos que o nosso trabalho é pequeno, que o nosso trabalho não atinge a ninguém, que não ajuda a ninguém, sendo que muitas vezes nós não percebemos a grandiosidade das nossas tarefas e que nem por isso nós devemos perder a humildade, porque logo depois Aniceto vai dizer: a obra pertence a Jesus, não a nós. Então, mesmo que não seja pequena a tarefa, não devemos deixar a vaidade insinuar-se em nossos corações, como se fosse o bem. Prossegue Aniceto: dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Dedicação aos deveres e desapego às conquistas, tanto materiais quanto morais e espirituais, porque os resultados de nosso trabalho pertencem ao Cristo. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Vencer as paixões é indispensável. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Aniceto calou-se comovido, e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do reconhecimento de André Luiz,
ele próprio incorporou-se à nobre caravana que seguiria de regresso ao nosso lar. Então, depois dessa oração belíssima de Aniceto, eles iniciam sua trajetória em retorno a nosso lar. Uma oração recheada de agradecimentos, de reconhecimento a Jesus e de que a tarefa pertence a Ele. Chegamos então ao final da obra, nesse estudo de hoje, que servirá como reflexão do que estudamos e um resumo do que vimos. Passamos aí no final da obra o índice remissivo e vamos até o final para verificar se há alguma mensagem ao final. Vemos aí a contracapa da obra que diz: em Os Mensageiros, o espírito André Luiz relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos em suas tarefas. Escalado para prestar o atendimento fraterno na Terra, ele aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo rumo à construção do bem. Então vejam que nesse primeiro parágrafo da contracapa da obra, nós vemos o resumo aí da primeira parte da obra, do livro, em que André Luiz narra que em nosso lar há um grande número de espíritos que falharam nas suas missões na Terra, especialmente os médiuns, os doutrinadores, aqueles dialogadores com as sombras, e os cristãos que, redimidos, buscaram serviço junto a Jesus. Nós vimos, na verdade, os inúmeros médiuns, doutrinadores que falharam e estavam ali numa posição de alunos para tentarem mais uma vez, através da reencarnação, recuperar o tempo perdido e desta vez acertar. Logo depois, André Luiz inicia o seu retorno à Terra, no sentido espiritual, para servir, para trabalhar, e relata então que durante uma semana serviria de mensageiro para nós aqui na Terra dos ensinamentos dos Espíritos. André Luiz relata então a situação de diversos espíritos vinculados ao plano físico e também aos serviços das trevas, já que, dedicados ao mal, buscavam perturbar os trabalhadores cristãos. Nós vimos aqueles que desencarnaram e continuaram adormecidos, tendo pesadelos por conta das suas inúmeras existências recheadas de erro e de equívocos. O trabalho de André Luiz, então, mostra, junto a Aniceto, que ele ampliou a sua visão espiritual e conseguiu enxergar detalhes que antes a sua visão limitada não fazia com que ele percebesse. Apresentando a morte física como apenas uma passagem rumo à vida espiritual em contínua evolução, os 51 capítulos que nós estudamos, psicografados por Chico Xavier, no segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mostram a necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicados na esfera íntima de cada um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. Nesse belo resumo da obra, nós vemos então que realmente esses 51 capítulos nos mostram que a segunda obra da coleção de André Luiz, chamada A Vida no Mundo Espiritual, traz a continuidade dos trabalhos desse espírito após o seu resgate em nosso lar, que é a primeira obra, que nós não estudamos aqui no canal, mas, quem sabe no futuro, nós voltamos a ela porque se trata de uma obra fundamental para o Espiritismo. Eu quis iniciar a coleção de André Luiz pelo livro Os Mensageiros por conta do amplo conhecimento que os espíritas já possuem da obra Nosso Lar. Então, decidi iniciar aqui no canal pelo livro Os Mensageiros. Vamos então percorrer a coleção de André Luiz e, ao final, podemos regressar ao Nosso Lar, até mesmo para extrair os ensinamentos primeiros de André Luiz, fazendo uma comparação
com seu crescimento espiritual nas obras que compõem essa coleção. Vemos aí a coleção A Vida no Mundo Espiritual, primeiro livro Nosso Lar, segundo livro Os Mensageiros, que nós estudamos, e os demais que temos por objetivo estudar aqui também: Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, e a vida continua. Agradeço então a todos que acompanharam os nossos estudos, que percorreram aí todos esses capítulos conosco aqui, buscando justamente o aprendizado junto aos ensinamentos de André Luiz, e que nós possamos refletir sobre os principais pontos dessa obra, que sempre nos alertam para o bem viver, direcionando a nossa conduta para a caridade cristã, para a fraternidade, para o exercício da solidariedade com os nossos irmãos sofredores e, principalmente, a renovação da nossa visão, a fim de que nossa mente esteja preparada para a grande transição que se dá a cada desencarnação e, num aspecto mais amplo, todo o planeta dará esse passo. Agradecemos também à espiritualidade amiga que sempre nos abençoa, nos envolve, nos pacifica o coração, o sentimento. E pedimos que essa mesma equipe continue a nos envolver durante os próximos estudos, a fim de que nós possamos extrair as lições da espiritualidade, a fim de colocarmos em prática em nossas existências. Que André Luiz prossiga na sua obra bendita, trazendo informações do mundo espiritual, informações muitas vezes privilegiadas no sentido do contato pela mediunidade abençoada do Chico e que hoje é amplamente estudada por tantos e tantos espíritas e admiradores, simpatizantes. Estejamos convictos então com a fé cristã, especialmente no que tange a lição primordial da obra, que é a reforma íntima, análise das nossas condutas e preparação das nossas mentes, porque no mundo espiritual a nossa mente ditará o nosso estado espiritual. O nosso derredor, o ambiente a que nos deslocaremos, as companhias espirituais, conforme vimos no último estudo, já que essa escolha cabe a nós. Quem seguirá conosco, quem nos acompanhará e quem seguirá nossos passos também no futuro. Agradeço então, finalizando como sempre com uma oração, rogando então à espiritualidade amiga que prossiga a nos abençoar, a nos proteger, a nos inspirar, a fim de que essas obras espíritas possam consolar corações, trazer tranquilidade, serenidade às mentes obscuras, às mentes desregradas, confusas e dedicadas ao desequilíbrio, ao mal. Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos, nos oriente, nos guie e nós estejamos aptos a compreender a lição do Mestre Amigo, lembrando sempre que pertence a Ele a obra e que nós somos meros instrumentos que devemos afinar para realizar o trabalho da melhor forma e conforme a vontade de nosso Pai. Peço então aos amigos espirituais que envolvam neste momento todos que precisam ouvir a palavra, e especialmente aqueles rebeldes ou que, ainda dedicados ao mal, não despertaram ainda, a fim de que sintam essa vibração e possam ter curiosidade de abandonar velhos hábitos e seguir uma caminhada nova, renovada, seguindo os passos luminosos do nosso Mestre Amigo. Graças damos a Ti, Senhor, e pedimos humildemente que o Senhor possa potencializar as nossas diminutas contribuições, a fim de que a obra seja amplificada
ampliada e levada a todos aqueles que mais necessitam de ouvir, receber a vibração e a paz e o envolvimento dos amigos espirituais. Muito obrigado, Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço, portanto, mais uma vez a todos e convido-os a continuarmos os nossos estudos na próxima obra. Qualquer dúvida, qualquer comentário, agradecimento ou crítica podem ser feitas através dos comentários desse vídeo e dos outros. E desejo a todos muito aprendizado, estudo e paz na vida de cada um. Um forte abraço a todos e até a próxima.